Bom dia, tudo bem com você? Que bom que você está aqui em nossa live. Eu sou Marciel Farias, você está no canal Vocacionados e de fato é um prazer ter você aqui para juntos, hoje domingo, dia 26 de janeiro, meditarmos na Palavra de Deus. Como é que foi o seu sábado? Como você adorou a Deus? Como é que está sendo estas primeiras horas ou minutos deste novo dia? Você está feliz? Está confiante que Deus vai estar trazendo e dando a você um dia especial? Olha, eu estou muito feliz. Eu estou agradecido a Deus por esta grande maravilha que Ele realizou em minha vida, que foi o despertar. Muitos, infelizmente, não tiveram este privilégio de despertar para ter um dia especial com os seus queridos, com Deus, um dia de trabalho, talvez um dia de descanso, mas um dia especial ao lado de Deus e com vida. Mas se você foi um destes que acordou, que está feliz por isso, louve a Deus. Louve a Deus, porque é muito bom louvar a Deus, mesmo que você não entenda o porquê Deus tem feito coisas por você, ou quem sabe você está enfrentando momentos que você não sabe o porquê. Deus o sabe. Deus tem todos os planos para a sua e para a minha vida. E aí eu quero agradecer a você que está aí do outro lado. Eu vou abrir no aplicativo para ver você aí do outro lado participando com a gente. Deixa eu só abrir aqui. Às vezes demora, não sei porquê no celular, né? Às vezes acontece isso, mas aqui está. Vamos ver, tirando a propaganda e vejamos aqui. Bom dia, tá aqui a Érica Angel, o Luiz e o Francisco Gomes. Bom dia, meus queridos. Deus seja louvado por você estar aí do outro lado. Hoje eu também quero aproveitar, mandar um abraço especial para a Adriana Silva, para a Mariene Silva também, o Delmer Fonseca, a Arlete da Silva, a Ruth e aqui também a Ever. Eu acho que é esse. Ah, não, ela é aqui, o nickname dela aqui é Ever, mas o nome é Mônica Farias, lá de Brasília, Distrito Federal. Um abraço para você, minha querida, meus queridos. Deus seja louvado. Você tem um pedido especial? Você que está aí na live, você tem um pedido de oração? Digita aqui embaixo, nos comentários, qual é o seu pedido de oração para a gente, no final desta meditação, orarmos por seu pedido, tá bom? Eu já comentei aqui com você a respeito de 2 Reis, capítulo 6, do episódio que Eliseu foi convidado pelos jovens ali da escola de profetas para irem até as margens do Jordão cortar lenha para aumentar as dependências ali da escola de profetas, e o machado caiu. Lembra disso? E Eliseu foi, cortou um galho, jogou na água no exato local onde havia caído o machado, e o machado flutuou, e ele mandou aquele jovem pegar o machado, que por sinal era até emprestado. E aí terminou aquela meditação naquele dia, aquela live, eu desliguei os equipamentos, mas fiquei aqui no escritório e continuei com a Bíblia aberta em 2 Reis e continuei lendo o relato ali do capítulo 6. E é neste relato que eu quero compartilhar aqui com você este conteúdo de hoje. Eu já coloquei aí, você, se já teve curiosidade de abrir a Bíblia em 2 Reis capítulo 6, a partir ali do versículo 17. Né? O versículo 17 de 2 Reis 6 diz assim: E Eliseu orou e disse ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz,
que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos deles, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Então respondeu Eliseu, aqui eu estou lendo o versículo 22 também. Não, o rei costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o arco, onde devolvem ao seu senhor. Então, ali Eliseu deixou que poupassem a vida daqueles homens. Sabe o que me chama a atenção deste relato bíblico? É que logo depois do fato anterior, do episódio ali do machado, aquele exército cerca o povo de Deus e estão prontos para guerrear. E todo mundo fica preocupado, afinal o exército era muito maior. O exército era um exército poderoso e, do ponto de vista humano, não havia nada que eles pudessem fazer para que eles fossem, então, vitoriosos ou vitoriosas. E aí entra em cena o poder de Deus. Se você volta os olhos para o começo dessa porção do texto do segundo Reis, capítulo 6, diz que o exército cerca Israel e ali depois o povo junto, né, começa a pensar o que fazer. E aí Eliseu entra em cena, mas o seu servo, né, fica com medo. E no versículo 16 ele fala para o próprio Eliseu assim: mas o senhor não consegue ver, na verdade o verso 15, né? O homem se levantou bem cedo e, ai meu senhor, o que faremos? Ele acorda e vê aquele grande exército ali cercando o povo de Israel e ele tem medo. E aí naquele dia, lendo esse texto, falei: por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo de circunstâncias ruins que estão ao nosso redor, situações que se apresentam como algo que a gente desconhece? Aí eu comecei a pensar: por que a gente tem medo de um câncer? Por que a gente tem medo do desemprego? Por que será que a gente tem medo da rejeição? Ah, aquela moça não me quer como namorado, ou como namorada, aquele moço. Porque a gente tem medo de situações. E aí eu fiquei pensando que a gente tem medo porque muitas vezes a gente não confia no nosso Deus. Falta de confiança. Confiança no Deus que é poderoso, que já falou que os seus filhos não serão abandonados. Os seus filhos não serão vilipendiados, porque Ele vai lutar a luta por nós. Foi assim em toda a história da humanidade depois do pecado. Deus sempre foi à frente dos problemas do seu povo. Foi assim quando eles saem do Egito. Deus ia à frente, protegendo com coluna de fogo à noite, com a nuvem durante o dia, protegendo do sol, dando comida que caía do céu, água que saía da rocha, abrindo o mar vermelho e apenas dizendo para o povo: marche, vá adiante, siga adiante, eu estou com você. Foi assim no episódio da Arca de Noé, foi assim também na reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias e Esdras. E o povo de Deus não entendia. Passava-se o tempo e o povo ficava refém dos seus medos mais uma vez. A gente é especialista em medo.
Se tem algo que o ser humano é especialista, é ser medroso. Você lembra ali no Éden? O relato bíblico de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, que trata da criação, trata da relação de Deus com o homem e da queda, deixa muito claro que Deus ia ali para o Éden todos os dias, no finzinho do dia, para conversar e ensinar a Adão e Eva a respeito do seu amor, a respeito da sua graça, e ele estava ali em contato. Quem Adão e Eva conhecia face a face era Deus, o Deus triuno. Mas quando há o pecado, a primeira ação de Adão e Eva é se esconder da presença de Deus. Por quê? Porque estavam com medo. Nós somos muito medrosos. E aqui eu não estou apontando o dedo para você, dizendo que você é medroso ou medrosa. Eu sou medroso. Eu também sou medroso. Mas eu preciso ter a consciência, você também, de que o medo, por mais inerente a nós, ele precisa perder espaço em nossa vida para a força que vem do céu. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a situação que você está enfrentando, seja um desemprego, seja a morte na família, seja uma doença, não importa, você não pode ter medo. Não o medo paralisante, aquele medo que te impede de agir, aquele medo que te impede você de sair de casa. Não, você tem que confiar em Deus, você tem que confiar em sua graça, sabendo que Ele vai estar ao seu lado, sabendo que Ele vai estar com você a todo instante. Por isso que é importante você confiar em Deus, porque quando eu e você confiamos em Deus, tudo muda. A gente tem mais disposição de seguir adiante, a gente tem mais disposição de fazer a vontade do Pai, de fazer aquilo para a qual eu e você fomos chamados. Mas muitas vezes, quando a gente se deixa vencer pelo medo, o medo paralisa, o medo paralisa. E às vezes, Deus, pela fé, vai precisar abrir os nossos olhos para que a gente consiga enxergar o final do túnel. O final ali onde vai começar a surgir a luz, e a luz vem aumentando, aumentando, e traz toda a clareza para aquela situação que estamos enfrentando. É por isso que Deus aqui usou o profeta Eliseu, né, para que orasse em prol daquele seu servo, para que Deus abrisse os seus olhos, para que ele conseguisse enxergar que ao redor deles estava muito mais um exército do que o exército sírio. Deus, tenha certeza disso, está ao seu lado e ao seu redor. Há muito mais poder do que o poder do inimigo para tentar destruir a sua vida. Você é um filho e uma filha de Deus e Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar você perecer na mão do inimigo. Ele não deixou Jó perecer. Ele não deixou Noé perecer. Ele não deixou Moisés perecer. Ele não deixou Noemi, Ruth, nenhum dos servos que foram fiéis a ele em toda a história bíblica. E em toda a história da terra, ele não deixou perecer. Mas, Maciel, muitos crentes perderam a vida. Perder a vida aqui nesta terra não é sinônimo de perecer para a vida futura. A Bíblia diz que quem perde a sua vida, em nome de Deus, a ganha na eternidade. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa um dia, pela perseguição, pela situação, pela doença, pelo atropelamento repentino, por qualquer outro intempéries da vida, eu não venha perder a vida, você não venha perder a vida, ou um querido não venha perder a vida. Eu estou dizendo que, apesar disso, em Deus, confiando nele, nós a ganharemos na eternidade. Eu não estou advogando aqui e defendendo a bandeira que a gente vai viver em uma terra tranquila, sem intempéries. A Bíblia mesmo, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele lutou por nós as nossas lutas. E essas lutas foram vencidas por ele. Por isso, não tenha medo das situações que estão se apresentando a você. Não tenha medo se
há um problema aí acontecendo com você, se tem uma dificuldade na sua família, se o desemprego bateu a sua porta, não tenha medo. Deus tem um plano para você. Eu quero aqui ler o pedido do Francisco Gomes. Diz assim: eu gostaria que você orasse pelos meus filhos, o Mauro e a Lenita Mendes, que estão em Cabo Verde aguardando o ingresso aos Estados Unidos, mas o processo está muito moroso, principalmente agora, né, com a mudança da política americana, que fechou as porteiras, as fronteiras, porteiras também, né, pode se usar, mas fechou as fronteiras para muitos imigrantes que estavam tentando ir para lá, e já deportou muitos para os seus países, até aqui para o Brasil também, né? Mas vamos orar pelo Mauro e pela Lenita. Bom dia, Ravili Gomes, espero que eu tenha pronunciado o seu nome corretamente, tá bom? Ravili, ou é Ravili Gomes. Deus seja louvado por sua vida. Eu quero aqui, no momento de oração, orar pelo pedido da Mônica Farias, que é de Brasília, pede oração pela família. A Ruth pede oração pelos filhos Fábio, Ruth, por ela, né, e o esposo e a Ruth, e a filha Fabiane. Ela pede oração por ela também, que está doente. A Marlene Silva, que é de Muriaé, eu acho que é Rio de Janeiro. Ela está muito desanimada e pede oração por paciência e para que Deus seja com ela. Então nós vamos orar pela Marlene, pela Ruth, né, pelo pedido também da Mônica Farias e o pedido do Francisco Gomes, pelos filhos Mauro e Lenita. Ore comigo. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado pela vida, por teu cuidado, proteção e vida eterna. E muito obrigado, Deus, porque apesar das dificuldades que enfrentamos, dos problemas que se apresentam para nós, nós temos um Deus que luta em nosso favor e que já venceu a batalha por nós. Pai amado, muito obrigado por isso, por tua vontade e bondade de lutar por nós. Deus, eu quero aqui orar pela Laura, pelos filhos do Francisco, também pela Marlene, pela Arlete, pela Mônica Farias, e por cada um dos pedidos que os teus filhos fizeram hoje. O Francisco pede pelos filhos, que é o Mauro e a Lenita, eles que estão ali tentando imigrar aos Estados Unidos, mas o sistema, segundo o pai, o Francisco, está moroso. O sistema que agora, com a nova política do novo presidente, torna mais difícil o ingresso de pessoas de outras nacionalidades no país americano. Que o Senhor possa resolver este problema o quanto antes para o Mauro e a Lenita, assim como o Senhor venha trazer paciência e saúde para a Marlene e proteger a família da Ruth e os seus filhos. Que o Senhor seja o Deus que opera milagres, milagres que a gente muitas vezes não entende porque demora aos nossos olhos, mas a gente tem que confiar que o teu tempo é diferente do nosso e o Senhor sabe muito bem o que nós precisamos. Cuida de cada um dos teus filhos neste dia, os abençoe, guarde, dê um domingo feliz a cada um deles, os proteja e também os livre do mal. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, muito obrigado por você ter participado comigo hoje. Está sendo um prazer estar aqui com você. Está sendo, de verdade, um grande ensinamento, né, para mim, porque eu tenho dito até para minha esposa, está sendo muito gostoso ter esse momento aqui de oração. Eu tenho aprendido bastante, Deus tem me ajudado, eu tenho dormido melhor, tenho acordado mais disposto, e isso tem feito uma diferença tremenda em minha vida. Você também pode fazer essa experiência de convidar outros amigos a participarem aqui, de ter essa experiência boa de oração. E logo, logo,
você vai estar participando aqui orando com a gente, tá bom? Deus os abençoe, os guarde, tenha um excelente domingo com a família, com os amigos, no trabalho, em casa, onde você estiver se preparando para passar esse domingo. Deus te abençoe e eu te espero amanhã, 5 horas da manhã, aqui para orarmos juntos mais uma vez. Fica na graça e na paz e que o Senhor Deus os abençoe. Amém.